Oi, pessoal. Então, nós estamos no quinto episódio, né, dessa terceira temporada do Bioprota Entrevista. E hoje a nossa convidada é a doutora Bárbara de Azevedo Ramos, que é biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da UFPE. Durante o doutorado, Bárbara fez sanduíche na Universidade de Ciências Químicas de Coahuila, no México. E atualmente, Bárbara realiza pós-doutorado em biotecnologia no programa RenoBio, no laboratório de etnofarmacologia e fitoquímica do Departamento de Antibióticos da UFPE. O nosso tema de hoje é comunidades bacterianas e sua relação com a resistência aos antibióticos. Bárbara, tu quer dar um oi para o pessoal? Sim, claro. Gente, boa tarde. É com muito prazer, né, que eu tô aqui, convidada pelo Laboratório de Bioproteínas e no departamento que eu vivi tantos anos, né, desde a minha iniciação científica e eu fico muito grata, muito feliz de verdade com o convite de poder falar um pouquinho de uma coisa que eu trabalhei durante algum tempo aí no mestrado, no doutorado. A gente que fica feliz por tu ter topado, Bárbara. Então, pessoal, como vocês sabem, né, aqui o Bioprota Entrevista, ele funciona em um esquema de perguntas e respostas, certo? Então, eu vou fazer algumas perguntas que a gente separou em um roteiro prévio aqui para a Bárbara, mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que desejarem aí no chat, que aí eu vou passando para a Bárbara, tá bom? Bárbara, então, dando início aqui ao nosso roteiro, né? Você pode falar para o pessoal o que seriam as comunidades bacterianas? Sim. Então, gente, o que a gente chama de comunidades bacterianas é justamente um agregado que os micro-organismos podem formar. A gente trouxe bacterianas no título, mas a gente sabe que esses micro-organismos podem variar, né? A gente pode ter fungos também, por exemplo. E esses agregados de micro-organismos, ele é conhecido na literatura científica, essas comunidades, como biofilmes. Então, é uma comunidade de fato, porque depois eu vou explicando mais um pouquinho a vocês, porque elas têm uma relação muito perfeita e muito síncrona, sabe, de sobrevivência nesse habitat. E o que faz elas serem uma comunidade é justamente uma matriz que elas produzem e sobrevive dentro daquela estrutura. Então, os micro-organismos, por diversos fatores ambientais, eles vão se formar em uma estrutura formada por carboidratos, depois a gente pode explicar um pouquinho sobre isso, e eles ficam em diversos locais no ambiente, certo? A gente vai encontrar esses micro-organismos, principalmente as bactérias, formando esses agregados, ou seja, esses biofilmes. Então, sempre que eu falar biofilme, entendam como comunidades bacterianas, esses biofilmes, eles são muito comuns, muito mais comuns na natureza do que a gente imagina. Então, de modo simples, seriam esses agregados formados por micro-organismos, mas de modo científico é uma comunidade formada por bactérias, que pode ter outros micro-organismos, né? Que estão ali dentro de uma matriz produzida por eles mesmos como proteção do meio externo. Perfeito, Bárbara. Então, como que as bactérias formam esse biofilme e quais os fatores podem estar relacionados para que elas façam isso? Pronto. Então, os fatores que podem estar relacionados são principalmente os fatores externos, certo? Então, vamos supor um micro-organismo num dado ambiente do qual ele sofre algum tipo de estresse. Então, a gente pode ter como exemplo, no corpo humano, quando a gente está ali tendo um processo infeccioso e, ao mesmo tempo, estamos tentando combater com um antibiótico, certo? Então, aquilo é um estresse para o micro-organismo e pode fazer com que ele comece a formar biofilme. Claro que existem diversos fatores, desde interações químicas, existem fatores relacionados ao microambiente do qual a bactéria se encontra. Ela não forma biofilme em todo o substrato. Ela precisa ter uma temperatura ideal, um substrato adequado para se fixar, produzir uma determinada proteína. Então, assim, os fatores que podem fazer com que a bactéria forme esse biofilme
ele é principalmente extrínseco. Na literatura se fala muito de estresse biológico. Então, no momento que ela se sente agredida, digamos assim, é como um modo de proteção desses micro-organismos. Em outros ambientes, isso pode ocorrer naturalmente. A gente sabe que as bactérias elas têm um movimento aleatório, um movimento próprio, e às vezes por algum contato com uma superfície determinada, ela acaba começando a se aderir e outros micro-organismos vão se aderindo junto. Então, esse passo inicial de adesão, ele é crucial, tá, para a formação do biofilme. Tem, como eu falei, relações químicas, físicas e proteicas. No organismo vivo, por exemplo, a gente tem ali a bactéria produzindo algumas proteínas para fazer essa fixação inicial. E assim como ela começa a se agregar, ela e outros micro-organismos, né, eles começam a sentir. Então, o que seria esse sentir? Digamos que quanto mais bactérias comecem a se aderir a um substrato, elas eliminam substâncias que são chamadas de autoindutores, né? E essas substâncias vão sinalizar para outras bactérias também se agregarem naquele mesmo local. Então, elas também possuem essa comunicação para que aumente a quantidade de bactérias ali. Esse é mais ou menos o segundo passo. O terceiro passo principal é a formação dessa camada que eu te falei inicialmente, que é uma estrutura de polissacarídeos. Então, o biofilme em si, ele não é só um micro-organismo, um amontoado de micro-organismos, até porque a nossa microbiota, por exemplo, ela não é um biofilme. A gente tem um monte de micro-organismos vivendo ali, mas não é um biofilme. O biofilme ele é caracterizado por uma comunidade formada com essa estrutura de carboidratos, que é chamada de membrana de matriz exopolissacarídica. E aí o terceiro passo é ele formar essa matriz e começar a aumentar. Dentro dessa estrutura, Leide, o que é muito interessante é que se criam canais que facilitam a troca de água, de nutrientes, de material genético. Então, assim, por isso que também é chamado de comunidade. É como se essa estrutura facilitasse o intercâmbio ali entre essas bactérias que vivem, entendeu? E o último passo, digamos assim, da formação desse biofilme, na verdade, seria o como ela consegue se aderir a outros substratos. Então, vamos supor que por outro mecanismo de estresse, ou uma tentativa de eliminar esse biofilme, essas bactérias saem daquele lugar e tentam se alocar em outro habitat. Então, esses seriam os quatro passos, digamos assim, que a literatura diz, mas que são cruciais para a formação e dispersão do biofilme bacteriano, dessas comunidades bacterianas. Entendi, Bárbara. Então, e em quais ambientes as bactérias elas podem formar esses biofilmes? Então, esse biofilme, como eu falei, ele precisa de um substrato, né? Esse substrato, ele pode ser biótico ou abiótico. Então, aí a gente tem uma gama de locais, né? Que essas bactérias, elas podem se aderir. Dentre os locais bióticos, a gente tem feridas, certo? No nosso organismo, a gente tem catéteres. Então, existem no biofilme ligado à clínica, ele está bastante ligado a substâncias invasivas, a materiais invasivos, materiais cirúrgicos, ponta de catéter urinário, certo? Mas são substratos abióticos, não é isso? Mas a gente também encontra biofilme desperto na natureza. Então, por exemplo, sabe aqueles cascos de navio que a gente vê uma crosta bastante... Ali também possui uma comunidade de biofilme imensa, porque a gente sabe que no oceano também existe bactérias e que fazem essa aderência ali nesses cascos de navio e causam corrosão. Outro exemplo de biofilme ambiental é nas tubulações de água.
Então, a gente sabe que o gasto com essa limpeza da tubulação dessas unidades de tratamento são bem caros. Por quê? Porque realmente a quantidade que existe ali antes de passar por um tratamento mais profundo, a gente tem uma quantidade de micro-organismos e que eles acabam se formando por causa daquele fluxo de água que está passando e elas acabam se aderindo às paredes desse tubo. Da mesma forma, pode acontecer dentro do nosso organismo. Então, dentro do nosso organismo, um exemplo muito, como é que eu posso dizer, chave na ciência, na parte clínica, é a fibrose cística, que é uma doença que acomete, né, os pulmões, e as bactérias que estão relacionadas à fibrose cística, elas formam biofilme ali nos canais pulmonares. Então, isso é o que dificulta o tratamento dessa doença. A gente sabe que é uma doença crônica e muito difícil dos pacientes terem uma melhora, porque às vezes a gente consegue tratar as bactérias que estão ali de modo livre, né, que tem um fluxo, mas as bactérias que estão formando biofilme nesses túbulos, o antibiótico não consegue tratar. Então, a doença é bem crônica por causa disso. Então, a gente tem biofilme aí em diversos locais da natureza, né? Eu realmente trabalhei com biofilmes clínicos, então eu tenho muito mais propriedade de falar da parte clínica do que da parte ambiental, mas a gente não pode esquecer dos biofilmes ambientais também. Perfeito, Bárbara. Então, e no ambiente hospitalar, né? Esses micro-organismos só formam biofilme em materiais invasivos ao paciente? Então, não. Contrário do que a gente pensa, o que a gente mais conhece é, como eu falei, os materiais invasivos, né? Ponta de catéter. Mas, se não ocorrer uma boa limpeza dos locais, dos ambientes hospitalares, o micro-organismo ele pode se fixar em qualquer local. A gente sabe, existem vários estudos aí que testam, por exemplo, a maçaneta de uma porta de uma UTI. A gente já viu outros trabalhos e tem bastante micro-organismo ali naquele local. Então, além de estar ligado a essa parte mais invasiva ao paciente, a gente também tem que ter bastante cuidado com a parte abiótica realmente no ambiente hospitalar. Então, não ter o cuidado de não deixar qualquer material aberto ou principalmente borrachas, materiais que tenham superfície irregular. Então, pode ter, sim, formação de biofilme nesses locais também. Perfeito, Bárbara. Mandaram uma pergunta aqui no grupo da gente do Lab, se os biofilmes eles podem ser formados em conjunto por diferentes micro-organismos, tipo bactérias e fungos. Pode, sim. E na natureza é mais comum. Isso é uma das preocupações, né, na parte científica, porque quando a gente estuda o biofilme, a gente tende a estudar o biofilme de um só micro-organismo, né? Que a gente chama de um biofilme puro. Mas na natureza a gente sabe que não acontece assim. É muito comum, inclusive, no organismo e na natureza, a gente ver biofilme bacteriano e fúngico. Inclusive, ao invés de só intraespécies, ele está interespécies. Então, biofilme bacteriano e fúngico é bem comum. Perfeito. Ô, Bárbara, também perguntaram aqui como tratar os biofilmes no caso dessas doenças, como a fibrose cística. Existe um diferencial? Então, ainda é muito difícil se tratar biofilme. Aí ia até comentar isso com você no meio da nossa discussão também, mas é bom a gente trazer logo, porque né, no caso da fibrose cística, no caso de qualquer doença, a gente sabe que a gente trata antibiótico estudando qual a concentração padrão para aquela bactéria. Ela é sensível, então já se tem um protocolo clínico da dose que se usa para o antibiótico. Só que às vezes essa dose ela não é capaz de matar todos aqueles micro-organismos, entendeu? Então, é tratado de forma comum. Existem algumas pesquisas clínicas mais recentes que tentam associar
mais de um antibiótico, alterar a dose ou até associar com outros tipos de intervenções, como o DNase, porque no caso da fibrose cística, quando ela é causada por pseudomonas, por exemplo, a gente sabe que a matriz da Pseudomonas aeruginosa, ela ao invés de ser rica só em carboidratos, que eu falei que é aquela matriz que ele promove, ela também é rica em DNA, muito rica em DNA. Isso é uma característica bem interessante da Pseudomonas. Então, eles agregam então um antibiótico combinado com uma DNase recombinante, certo? Que não vai agredir as nossas células e sim somente o DNA livre ali dentro daquele biofilme. Então, existem pesquisas recentes que fazem isso. Mas tratar biofilme ainda é uma coisa muito escassa na clínica. Nossa próxima pergunta também é nesse sentido, né? Que é por que, que era o que você ia começar a falar desse assunto, realmente. Por que que o biofilme diminui a resposta ao tratamento com antimicrobianos? Então, essa capa, digamos assim, vamos chamar de capa, mas não é uma capa, essa estrutura que ele forma, como ela é de carboidratos e outras, carboidratos, proteínas, certo? DNA, como eu falei, ela acaba formando uma proteção, certo? Então, imagina uma rede, uma malha mesmo, certo? Emaranhada. Isso dificulta muito moléculas grandes penetrarem. Então, não só por tamanho, mas também por interações químicas. Então, às vezes, a molécula do antibiótico, ela não consegue ultrapassar. Mas vamos supor que ela ultrapasse e consiga ainda inibir ou matar algumas desses micro-organismos. Mas talvez não seja suficiente para matar todos. E a gente já sabe que no biofilme, as bactérias que estão mais internas, elas são chamadas de persisters. Essas bactérias aí dentro, elas têm uma atividade metabólica mais baixa. Por quê? Sempre que agredir a capa externa e matar, digamos, ou erradicar uma parte desse biofilme, essas bactérias que estão ali mais internas, com atividade menor, elas conseguem sair e infectar outro local, ou formar o biofilme novamente. Então, é por isso que, às vezes, a dose de tratamento não consegue tratar. Ele quebra uma parte do biofilme, mas ainda assim não consegue matar ele todo, entendeu? Entendi, Bárbara. Veio. Existe tratamento específico para erradicar ou matar esses biofilmes? Não. E olha que biofilme é considerado recente, tá? Quando a gente compara há quantos anos a gente começou a pesquisar antibióticos, né? Pesquisar essa parte na microbiologia, a pesquisa com biofilmes ela é recente. Embora o primeiro relato de biofilme seja lá em 1988, os cientistas em si, eles começaram a abrir os olhos e a ter tecnologias mesmo que pudessem ajudar essas pesquisas de alguns anos para cá, né? Quando eu digo alguns anos, a gente sabe que na ciência são uns 30 anos. Mas ainda assim, é muito difícil, como eu te falei, porque quando a gente estuda um biofilme uniespécie, mas quando a gente tem uma combinação, então uma bactéria pode ser sensível a um antibiótico, mas a outra bactéria que tem lá, ela é resistente ao mesmo antibiótico. Então você não consegue degradar o biofilme de qualquer forma, entendeu? Então eu volto àquilo que eu falei. Existem hoje pesquisas ligadas com enzimas, DNase, RNase, bacteriófagos também. Os bacteriófagos eles estão bem em alta, porque eles são pequenos e conseguem penetrar essa malha. Então essas associações é o que a ciência diz ser o futuro para a erradicação desses biofilmes, essas combinações. Perfeito, Bárbara. Então, tu pode falar um pouco para a gente agora como é que a ciência tem avançado quanto aos estudos para combater essas bactérias? Sim, sim. Então, no pouco, digamos, eu digo pouco tempo, porque realmente eu comecei a me interessar sobre biofilme no final do meu mestrado, né? Então, digamos que fazem uns 5 a 6 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Argentina para estudar com um grupo de biofilme e passar 15 dias, né, com eles.
estudando sobre biofilme, certo? E a gente aprendeu muita coisa lá, desde como eles avaliam a formação do biofilme, tá? Então, existem tecnologias que, inclusive, associadas à engenharia biomédica, que também tem crescido muito, para formar, por exemplo, os microcanais, imitar especificamente os nossos alvéolos, por exemplo, que é onde os micro-organismos podem infeccionar. Vasos sanguíneos, então, a gente sabe que o fluxo sanguíneo ele tem vários fatores ali, pressão, né, a resistência do vaso sanguíneo. Então, nesses biofilmes que estão mais relacionados aos fluidos biológicos, existem tecnologias chamadas microfluídica que mimetizam mesmo esses canais. Então, e eles conseguem estudar quais são os fatores ali que fazem com que a bactéria faça aderência nesse substrato. Outra coisa bem interessante, assim, que veio revolucionando também o estudo do biofilme é o avanço da microscopia. Então, com o avanço da microscopia, tudo aquilo que se é calculado ou teorizado consegue ser visualizado pelos diversos microscópios que a gente tem aí. Então, a gente aplica a microscopia de fluorescência para a gente determinar, por exemplo, se a gente tem mais de um micro-organismo associado dentro daquele biofilme, a gente consegue marcar, né, certos micro-organismos. Além da microscopia de fluorescência, a gente tem a citometria de fluxo, tem também a microscopia de força atômica hoje em dia, que consegue analisar o substrato. A microscopia confocal, ela é crucial no estudo de biofilme, porque como o biofilme é uma estrutura tridimensional, o microscópio confocal ele consegue analisar essa dimensão, entendeu? Então a gente não tem aquela visão só de cima, como todos os microscópios, a gente tem a visão de cima e a gente tem a visão da amplitude, da altura desse biofilme. Então a gente sabe que quanto mais alto, eu tenho mais matriz. Quanto mais matriz, mais difícil de penetrar. Então, a microscopia vem revolucionando. E aí as outras técnicas, como eu te falei, de biologia molecular, do qual produzir DNAs recombinantes que não ataquem nossas células e consigam atacar só os do biofilme, bacteriófagos com algumas substâncias que vá agir diretamente naquele biofilme. Então, eu acho que a ciência tem avançado bastante, né, quanto a esses assuntos, e acho que não está tão longe da gente conseguir começar a associar os antibióticos que a gente já usa na clínica com esses fatores que estão sendo pesquisados. Mas, de fato, é bem difícil, entendeu? Uhum. Bárbara, tu quer falar um pouco mais sobre a pesquisa que você faz ou fez, né, durante esses anos? Ela foi direcionada mais a produtos naturais? Então, eu ia comentar isso com você também no final, mas você já está muito craque nisso, já está muito esperta nessas lives. Então, Leide, além dessas pesquisas que vem fazendo com essas tecnologias que eu te falei, a busca por composto ela nunca parou, né? Tanto como antimicrobiano e hoje em dia a gente tem o biofilme. Quando eu trabalhei com biofilme no doutorado, foi realmente tentando encontrar algum composto natural que sozinho ou em associação com o antibiótico conseguisse matar um biofilme. Eu especificamente estudei biofilmes de Enterococcus fecalis, né, e Enterococcus faecium, que são as duas espécies de micro-organismos que estão relacionadas aí às infecções hospitalares, hoje em dia conhecidas como IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde. O primeiro lugar dessas infecções, a primeira preocupação, digamos assim, do Ministério da Saúde é Staphylococcus, é a espécie Staphylococcus. E a segunda gram-positiva são as enterococos. Então, eu quis estudar com elas porque a resistência à vancomicina vem aumentando nos últimos anos drasticamente. E vancomicina é um antibiótico, assim, muito usado dentro do hospital, entendeu? Então, essa disseminação dessa resistência vem fazendo com que não consiga esse tratamento.
Então, não só os antibióticos vêm sendo estudados, não só essas tecnologias extraordinárias, como os compostos naturais, eles também têm sido bem promissores no combate aos biofilmes, e principalmente sinergicamente, ou seja, em associação com um antibiótico já utilizado na clínica. Perfeito, Bárbara. O pessoal está pedindo aqui para você, tipo, você falou bem sobre assim, as técnicas, né, de microscopia mais avançadas. Uhum. Mas no laboratório hoje, tu dá uma resumida sobre as técnicas que são utilizadas assim, mais rotineiramente? Sim, sem problemas. Então, de análises mesmo de biofilme, não é isso? O que é que a gente De faz no dia a estudo, né? dia? Assim, de estudo. O que é que você usou, por Isso, exemplo, antes de ir lá para o México? pronto. É, existe uma metodologia muito simples de se analisar biofilme, por incrível que pareça, que é uma metodologia de uma placa, certo, de microtitulação, ou seja, uma plaquinha de 96 poços, do qual a gente coloca aquele micro-organismo ali, numa determinada concentração, e espera 24 ou 48 horas, certo? O que que vai dizer se eu vi biofilme ou não? Quando a gente faz uma coloração com cristal violeta, essas bactérias que estão aderidas no fundo, ou seja, que formaram esse biofilme, elas vão ficar, vão agregar esse pigmento, certo? Então, no que elas agregaram esse pigmento, esse cristal violeta, a gente consegue mensurar isso num leitor de densidade óptica simples, que no caso que a gente usa um leitor de ELISA, de microplacas, tá? Então, assim, a gente consegue analisar se forma biofilme, se não forma, eu consigo colocar um composto ali dentro, certo? E saber se esse composto consegue diminuir a formação desse biofilme. Então, esse é o teste mais simples. Daí, quando a gente parte para as publicações, né, para publicação científica, então, de fato, as revistas pedem com que a gente agregue esses biofilmes a outras tecnologias. Então, por isso os microscópios. Mas a gente também tem os citômetros de fluxo, como eu falei. O citômetro de fluxo ele já é um pouquinho mais difícil de analisar biofilme, porque a gente tem que tirar todo esse biofilme que formou na placa, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma raspagem, digamos assim. Então, a técnica de análise de biofilme em laboratório, ela é simples, entendeu? Aí a gente precisa apenas de uma confirmação, desculpa, uma confirmação visual através do microscópio só por questões de publicações científicas. Para refinar, né, também, Bárbara. Ô, Bárbara, Isso. não é minha praia, micro-organismo, certo? Tipo, já trabalhei e tudo, mas não é assim a coisa que eu mais gosto, Uhum. não. Mas eu escuto bastante o pessoal falando sobre formação e erradicação. Tu pode E, fazer essa diferenciação pro pessoal? claro, claro. Quando a gente estuda a formação de biofilme, a gente quer ver os fatores que estão influenciando ali. Então, por exemplo, inicialmente, o que eu fiz no meu doutorado? Eu coletei alguns isolados clínicos, certo, do hospital, e eu precisava saber se eles eram formadores de biofilme ou não, certo? E aí analisei essa formação inicial, ou seja, ele é capaz de formar biofilme, ele é capaz de produzir essa membrana exopolissacarídica ou não. Além disso, eu também utilizei técnicas de biologia molecular para tentar identificar algumas adesinas específicas. Explicando isso mais a fundo. Os micro-organismos, como eu falei anteriormente, eles podem precisar de algumas proteínas específicas para se agregar, para se ligar a um determinado substrato. E aí já se conheciam algumas dessas proteínas, e aí por biologia molecular eu também tentei identificar se essas espécies tinham ou não essas proteínas. Então eu avaliei de duas formas, ela forma biofilme, mas ela não tem essas proteínas específicas, ou seja, outros fatores estão relacionados, né? Então, resumindo, o que a formação quer saber? O porquê e como essas bactérias formam. Na erradicação do biofilme, na verdade, a gente tem algumas formas de estudar a erradicação, que é a antiformação de biofilme, o antiquorum sense e a erradicação. Então, ainda são três técnicas. Por quê?
Pensando nos modos de formação, de como o biofilme chega no seu estado maduro, eu posso inibir o biofilme na fase inicial, certo? Então, vamos supor, lembra que eu te falei que o substrato pode interagir? Uma ponta de catéter, por exemplo, ele pode estar ali, ele pode estar ajudando o micro-organismo a se aderir, por causa do material dele, plástico, né? Hidrofóbico. O que a gente pode fazer? Pegar esse catéter e revestir com algum composto que impeça essa agregação da bactéria, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a antiformação de biofilme. Eu vou impedir lá na fase inicial, que ele nem consiga chegar. O antiquorum sense, que a gente fala, é quando a gente inibe aquela comunicação. Não sei se você lembra que eu falei lá no início, que as bactérias, elas produzem substâncias chamadas de autoindutores para sentir aquela densidade, né, do biofilme e se agregar mais. Se a gente consegue ter substâncias que inibam esses autoindutores ou a formação deles, a gente pode outra forma de não formar biofilme, certo? E por último é a erradicação, que é a mais estudada. Por que a erradicação é mais estudada? Porque muitas vezes quando a gente vai estudar um biofilme, ele já está formado. Quando a gente vai estudar numa doença ou numa ponta de catéter, ele já está lá formado. Então, a última fase é essa, é você pegar um biofilme já formado e tentar colocar uma substância que consiga quebrar aquela estrutura e matar e erradicar o biofilme completamente. Então, seriam essas, digamos assim, esses métodos gerais de estudo de biofilme. Muito esclarecedor, Bárbara. Vamos lá, só confirmando, então. Nem toda bactéria consegue formar biofilme, né? Não, nem toda. Nem toda espécie. Deixa eu fazer até um parágrafo, Leide. Existe uma espécie que quem trabalha com ela, inclusive é uma colega nossa do doutorado, a Sivoneide, que ela trabalha com uma espécie chamada Providência. E essa espécie, alguns autores citam que essa espécie ela forma biofilmes flutuantes. Como o conceito de biofilme é a bactéria que produz a membrana, né, a matriz exopolissacarídica, e ficam agregados, então essa bactéria especificamente ela consegue formar esses agregados, mas ficar solta num fluido. Elas não fazem aquela adesão inicial. Isso ainda é uma controvérsia, tá, entre grandes cientistas do biofilme. Fleming é um deles, por exemplo, que acreditam que biofilme seja somente aqueles que se fixem a um substrato, e não esses que formam esses agregados que ficam dispersos no sistema. Mas nem toda espécie ela realmente é capaz de formar. Daí a importância dos biofilmes interespécies. Às vezes uma espécie ela não consegue produzir, mas ela consegue participar de um biofilme que seja produzido por outro micro-organismo e viver ali em simbiose. Perfeito, Bárbara. Trazendo um pouquinho, né, para situações que acontecem, eu acredito que aconteça com a gente, né, que eu vou te perguntar agora, né? Qual seria a relação do biofilme com a placa dental? Sim, isso é bem... Na verdade, eu acho que começou a se estudar biofilme daí, né? Porque a gente tem micro-organismos, a gente sabe que existem micro-organismos, né, na nossa mucosa bucal e que eles estão ali em simbiose com a gente. No entanto, quando a gente... Um exemplo bem simples, quando a gente come muito açúcar, então o que a gente está deixando ali dentro? A gente está deixando glicose no interior, né, da cavidade bucal, que quando a gente não limpa de uma forma correta, né, não ocorre a higiene bucal, essa glicose, como a gente sabe, ela vai servir de substrato de carbono para a bactéria se produzir. Então, muitas vezes, elas se aproveitam dessa glicose ali depositada e se aderem como substrato inicial, certo? A placa dentária, inclusive a cárie, é o maior exemplo de biofilme e o mais estudado, basicamente, para tentar a erradicação. Se estudam esses enxaguantes bucais, inclusive, para ver se eles conseguem impedir essa formação dessa placa dentária. E é isso, é o nosso exemplo mais Clássico, vivido. né?
Isso, e que a gente conheça, né, assim, de biofilme, porque muita gente, de fato, não conhece. Sabe o que é cárie, mas não sabe o que é um biofilme. Uhum. Ô, Bárbara, tu pode citar algumas outras doenças causadas por biofilme e se essas comunidades elas têm alguma relação com a recorrência dessas doenças? Tem. Vou começar por essa parte, da recorrência. Já se sabe há muito tempo que é por conta disso que algumas doenças elas são muito crônicas, certo? Por quê? Pela falta de conseguir combater todo aquele biofilme que está ali, então as doenças que são formadas por biofilme, ela realmente consegue ser mais crônica, porque você tenta tratamentos com antibióticos e você não consegue erradicar esse biofilme todo, então ela fica ressurgindo, ressurgindo e ressurgindo por muitos e muitos anos. O exemplo mais clássico é esse que eu falei de fato, da fibrose cística. O biofilme também é muito comum em feridas neoplásicas. Sabe aquelas feridas de pele que são bem difíceis de curar? Nas neoplasias, o biofilme é bem comum nessas feridas e principalmente porque ele está ali associado com bactérias já da microbiota, né, na pele, e com bactérias anaeróbias. Então, como está ali, às vezes superficialmente a gente tem uma concentração de oxigênio, mas na parte mais interna não tem. Então, muitas vezes são agregados de vários tipos de micro-organismos, formando esse biofilme e infeccionando essa ferida. É outro exemplo. Perfeito, Bárbara. Eu acho que foi super esclarecedor. Né, sua palavra, você falou perfeitamente sobre o assunto, você é fera, né, em biofilme. Muito obrigada. E eu te agradeço, Bárbara, pela participação aqui com a Eu gente. tentei, inclusive, Leide, falar assim, de um modo geral, sem falar realmente muitas palavras técnicas, por mais que eu saiba que a gente está aqui no Instagram de proteínas, né? Do laboratório de proteínas, o laboratório de vocês é super reconhecido, mas eu vejo que tem outras pessoas também da comunidade, né, que estão participando da live. Então, eu acho que se eu ficasse falando somente de palavras muito técnicas, não, talvez muitas pessoas não conseguiriam nos acompanhar. Então, eu acho interessante falar assim de um modo mais geral, porque é realmente um assunto que muitas pessoas ainda não conhecem. A gente que está aí dentro está mais conectado. Isso, Bárbara, perfeito. A ideia da gente aqui, né, é essa mesmo, é passar de uma forma didática mesmo, que foi o que você fez. Então, Tá ó, aí o certo. pessoal comentando muito bom, Bárbara. E eu te agradeço, né? Muito Espero que a gente obrigada, possa gente. contar com você em outras situações. Talvez a gente possa Sim, fazer alguma coisa mais técnica, talvez no podcast, né? O podcast é um pouquinho mais técnico do que a live. Que a live a ideia é essa mesmo, dessa certo. troca, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso em podcast Sim, depois, com claro. mais detalhes técnicos para a galera que quer estudar, né? Um pouquinho ouvindo. Sim, Então, sim. Bárbara, muito, muito obrigada por ter topado, né? Estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a vocês sempre. E também o que precisar, se precisarem realmente que a gente faça outros métodos, né? E se você precisar que a gente traga algum outro assunto, então você sabe que além da nossa pesquisa, eu sou biomédica, imagino que você é bióloga, né? Biomédica também. Biomédica também, olha aí. Então a gente não conhece só daquilo que a gente estudou na faculdade. Então tem diversos assuntos aí que são bem interessantes de trazer. E eu fico muito contente também com essa iniciativa de vocês, porque é pouquíssima gente que faz isso e que traz para a comunidade um pouco do que a gente faz aí dentro, né? Então, eu realmente fiquei muito contente de ser convidada. E espero que vocês sigam por muito, muito tempo fazendo isso. Eu também espero. Aí o Diogo está comentando que ele é engenheiro químico e que na indústria também tem muito biofilme. Olha aí, tá vendo? Uma outra visão de biofilme, né? Que a gente tem biofilme só da clínica. Perfeito. Com certeza. E é isso. A gente tá mais assim, a ideia é justamente agregar, né? Por isso que a gente tentou Uhum. conversar dessa forma. E foi ótimo, Bárbara. Muito obrigada Obrigada. mais uma vez. Pessoal, muito obrigada, né? A gente encerra essa temporada, né, com a Bárbara, do Bioprota Entrevista. E logo, logo a gente volta com outra temporada. Vocês fiquem ligados aí nas redes sociais, tá bom? Que a gente divulga mais para vocês os próximos programas. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, pessoal, e até mais. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.